Agora, 1h11, já está pronto para conversar comigo o primeiro convidado de hoje. Vamos saber sobre algo que diz respeito a todos vocês que têm um estabelecimento, a todos vocês que são comerciantes, são lojistas e que podem ter enfrentado esse tipo de situação ao longo dos 2 anos de pandemia, que é o fato de perceberem em algum momento da sua atividade clientes no estabelecimento que se recusam a usar a máscara. Como proceder? Pode ser até um momento de constrangimento para algum empregador, para o seu empregado também, para o seu funcionário, que pode não saber como lidar com isso. Então, para nós sabermos a respeito, eu vou conversar agora com o presidente da Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul, Ivone Paimer, que participa do programa, para falar sobre até pode ser uma saia justa vivida por muitos que têm estabelecimentos ao longo desse período de pandemia, e que a máscara é algo necessário, sim, em ambientes públicos. Presidente Ivone, boa tarde, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Boa tarde a todos os rádio ouvintes, né? É uma alegria muito grande poder estar conversando com vocês. E essa situação que tu colocaste, eu tive a semana passada numa cidade fora do estado do Rio Grande do Sul, acontecendo comigo. Então, é bem interessante. Cheguei a um restaurante, né, numa capital, e aí, ao chegar lá, tinha um colega meu que esqueceu a máscara. E aí, o pessoal da empresa, do restaurante, a gente, olha, tu não tem alguma máscara que possa nos emprestar, tal, vender, né? Aí ele respondeu da seguinte forma: lá do outro lado da rua, e era uma avenida de 4 mãos, tem alguém que vende. Aí, imagina a situação, né? E aí, olha, nós precisamos, nós só temos esse horário, né? Então, ficou uma situação bem complicada. E aí, tem muito a ver com o que a gente está falando aqui. Do que nós tiramos de lição? Naquele momento, o estabelecimento fez um desserviço, mandou o cliente embora, mais ou menos, né? Então, o que pode ser um problema, a gente pode transformar numa oportunidade. Em você tendo aquelas máscaras descartáveis que são tão baratas, né? Você ainda faz um agrado. Mas não, além da descartável, você tem a da empresa. Faz uma da empresa, né? E aí tem a possibilidade de fazer uma venda, né? Diz assim, nós temos aqui a da empresa, né? É subsidiado o valor, né? Então, a criatividade, ela pode solucionar de uma forma elegante e, ao mesmo tempo, muito proativa e positiva a situação. Existem, sim, pessoas que chegam aos nossos estabelecimentos e que simplesmente não querem que nós possamos cumprir a lei, e eles também desejam não cumprir a lei, né? No sentido de que isso hoje é uma lei, né? Mas a gente tem que ter o tato para fazer essa conscientização, em que sentido também? Dando essas possibilidades, dando essas soluções, sem questionar o posicionamento, né? Porque cada um é livre, né, para tomar a decisão que quiser. Então, nós temos visto transformado isso que seria um problema, sugerimos aos nossos empreendedores que transformem numa oportunidade. É verdade. E mesmo passando 2 anos que nós nos habituamos com esse tipo de uso, que era algo incomum para a maioria, ainda se percebe situações em que as pessoas não só esquecem, que é algo também fácil, comigo mesma já aconteceu uma ocasião, eu entrei no supermercado e não me dei conta que estava sem, mas ali eles forneciam. E na hora a pessoa já me olhou assim, assustada, aí que eu me dei conta que estava sem a máscara. Mas, mesmo assim, ainda existem pessoas que ou recusam mesmo o uso, não concordam, não acham que a máscara sirva para alguma coisa, mas tem também o caso do esquecimento. E mesmo se passando 2 anos, não é, presidente? Sim, o esquecimento é uma oportunidade, essa que é a verdade. Porque se a pessoa está ali de boa vontade, ela simplesmente esqueceu, é uma chance de nós mostrarmos que nós estamos preocupados com o nosso cliente, preocupados em cumprir todas as leis que nos são imputadas para que nós possamos ter o nosso estabelecimento adequado para recebê-los e protegê-los. E quando é um percentual muito pequeno,
de consumidores que ainda leva de uma forma, eu digo, polarizada, que foi uma coisa que nós vivemos muito nos últimos anos, né? Essa situação de, não, eu não vou usar máscara porque usar máscara é uma situação que não é necessário. Independente, e a gente respeita 100% o posicionamento de todo mundo, independente de qualquer forma, é uma lei, né? E se o estabelecimento for prejudicado, e isso é uma coisa de responsabilidade do empreendedor, né? A gente tem que evitar, e até mesmo, infelizmente, numa situação de extrema dificuldade de diálogo, impedir a entrada ou solicitar o atendimento junto à porta, porque é uma premissa mínima, né, da sociedade, né, o bem da grande maioria, o bem de todos. Então, se a gente não, uma pessoa pode gerar uma interdição, né, em algum estabelecimento, a gente deve ser um pouco mais rígido e forte no que tange a defender a grande maioria, né, que procura seu estabelecimento pela segurança, pelo atendimento e pelo cumprimento de todas as normas e leis para estar aberto e atendendo bem ao público. E ao longo desses 2 anos, o senhor deve ter ouvido provavelmente também de algum lojista, de algum comerciante que ficou na dúvida se chama a atenção da pessoa e corre o risco da pessoa ir embora e não voltar. E se não chama a atenção, aqueles que estão usando máscara vão pensar, eu estou usando, por que não é exigido do outro? Exato. Uma solução que nós temos encaminhado em cada tipo de situação é a seguinte: todos os estabelecimentos poderiam ter ali, além de colocado, proibido a entrada nesse estabelecimento sem uso de máscara e embaixo o número da lei, né? Porque, na verdade, aí você não tem muito o que falar. Você diz, é norma, é lei, está aqui, está posto para que todo mundo veja, né? Então, não é uma opção que eu tenho, né, de permitir ou não. Eu não tenho opção de permitir, né? Então, uma das sugestões que nós damos foi essa: não entrar em embate ou discussões, porque não é uma coisa pessoalizada, é uma coisa institucionalizada. Então, nós não podemos, em momento algum, seguir uma linha de diálogo que fale dessa pessoalização em relação ao nosso consumidor ou a qualquer pessoa. É verdade. Quem está conversando comigo nessa tarde é o presidente da Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul, Ivonei Pioner. Estamos falando como os lojistas devem lidar com os clientes que se recusam a usar máscara. Presidente, algo mais que o senhor gostaria de mencionar sobre esse assunto? Uma das coisas que nós podemos desenvolver, todos nós, empreendedores, sociedade, todos, nós passamos por um momento difícil, onde nós tivemos muitas dores, muitas dificuldades, das mais variadas formas fomos afetados. Nesse momento, é um momento onde a gente deve construir pontes e não muros. É um momento onde a gente deve estar ajudando uns aos outros para que a gente passe por esse momento difícil, porque alguns foram afetados emocionalmente, outros foram afetados afetivamente com a perda de alguém tão importante, outros foram afetados financeiramente. Há quem foi afetado de todas as formas. Que a gente possa, nesse momento, entender isso também. Lojistas, entidades, todo mundo se dá a mão para nós fazer a nossa comunidade uma comunidade melhor, para se viver mais segura, mais tranquila e deixar de lado as diferenças. Levar esse legado desse momento que nós vivemos de pandemia. Vamos ver se tem mais alguma questão ali que tenha sido enviada pelos ouvintes para esse programa da tarde, em que estou conversando aqui com o presidente da Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul, Ivonei Pioner, na programação. Tem uma questão aqui, e da parte do empreendedor, do empregador, como lidar com trabalhadores que possam ter essa resistência? Os trabalhadores, da mesma forma, se nós formos avaliar, as leis e os decretos foram postos, né? Então, um trabalhador que não cumpra, infelizmente, ele está sujeito às sanções que são do Código Trabalhista mesmo, das leis trabalhistas. Advertência, pode gerar até uma justa causa, né? Então, o que a gente tem que colocar? Uma conscientização inicialmente, né? Uma conversa, um diálogo, uma posterior advertência, mas a gente tem a necessidade, sim,
de conscientizar que é o bem da própria empresa e dos clientes, né? Nós não podemos priorizar individualidades ou posicionamentos individuais, né? Nós temos justamente as leis e normas para nos regrar nesse caminho, e vale para o ambiente interno. Bem explicado. Presidente Ivonei Pioner, à frente da Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul, muito obrigada pela sua participação aqui nessa tarde, conversando sobre esse assunto. Nós estamos à disposição e que seja um momento muito bom esse nosso de março que está começando para o setor. Eu agradeço muito a oportunidade, Ana, e sim, nós temos boas perspectivas, apesar, né, de mais essa mazela no mundo aí, que é essa guerra, né, que ninguém apoia, né, mas nós com certeza teremos um ano produtivo e um ano de crescimento, porque o que se verifica é que, de uma forma geral, as pessoas se dedicam ao trabalho, à entrega, ao empreendimento, assim como você faz o seu trabalho de uma forma muito produtiva, que nos ilumina todo dia através, né, do trabalho que faz aí na tua área, assim todo mundo vai fazer juntos, a gente vai crescer. Isso aí, tomara. Muito obrigada, presidente. Uma ótima quarta-feira. Obrigado a você e a todos os radiovintes. Grande abraço. Muito obrigada. Conversei aqui com o presidente da Federação Varejista do Estado do Rio Grande do Sul, Ivonei Pioner, nesta tarde. Vocês podem rever essa entrevista lá no facebook.com/portal Gazeta Carazinho, depois que o programa terminar. Vocês podem compartilhar com outras pessoas também, pessoas do setor, conhecidos, vocês sabem que pessoas têm um interesse nesse conteúdo. Compartilhem o programa, compartilhem o link do programa pelo próprio Facebook ou no grupo dos conhecidos, dos amigos, no grupo da pessoa que pode ter interesse também pelo conteúdo aqui